Olá, eu sou a professora Emily, eu ministro a disciplina de Bioquímica e Biofísica para o curso de enfermagem aqui da Dom Alberto. Eu sou farmacêutica formada, especialista em análises clínicas e toxicológicas e atualmente mestranda de promoção da saúde. A videoaula de hoje será sobre gasometria arterial, com ênfase em alcalose e acidose metabólica. A gente vai falar um pouco de como elas ocorrem, a diferença entre uma e outra, os sintomas que o paciente pode apresentar e uma ideia geral de como a gasometria ela é coletada e como ela é realizada no laboratório. A gasometria arterial ela é um exame realizado no sangue arterial e utilizado para diferenciar diversos tipos de distúrbios metabólicos que ocorrem no organismo. Os médicos utilizam esses exames, esses diferentes parâmetros para identificar e caracterizar as várias patologias que acontecem no organismo. A gasometria, então, é um tipo de exame de sangue colhido direto de uma artéria, utilizando o sangue arterial. Ela possui por objetivo a avaliação de gases, o oxigênio e o gás carbônico distribuídos no sangue, a avaliação de pH e equilíbrio ácido-básico. A gasometria ela é pedida quando há sintomas de problemas respiratórios ou metabólicos, doenças renais ou pulmonares que causam desequilíbrio ácido-básico ou dificuldade respiratória. Esse exame ele é sempre feito geralmente com sangue arterial, ele é colhido numa veia radial, como mostra a figurinha ali embaixo, como é feita a coleta, e então ele é direcionado para o laboratório de análises clínicas, onde se aguarda o resultado para poder caracterizar a doença do paciente. O desequilíbrio ácido básico, que foi citado anteriormente, ele é um transtorno fisiológico sistêmico, ele é geralmente causado por problemas respiratórios, renais ou hepático. Todas as doenças que atingem esses três sistemas, eles vão refletir na distribuição de gases no nosso sangue arterial. O pH, se ele apresenta acidose ou alcalose, o pH, então, se ele estiver abaixo de 7,35 é definido como acidose e se ele estiver acima de 7,45, ele é caracterizado como alcalose. Aqui a gente tem a figura. A gente tem a caracterização, então, entre 7,35 e 7,45, o pH ideal do sangue humano. Tudo que tiver acima de 7,45 a gente caracteriza como alcalose. Ela vai poder ser dividida entre a alcalose metabólica e a alcalose respiratória. A ênfase da videoaula vai ser na alcalose metabólica. Em tudo que a gente tiver acima de 7,95, ela vai causar morte celular. Vai estar descaracterizando, então, essa é uma alcalose extremamente lesiva para o organismo. Quando a gente tiver um pH abaixo de 7,35, a gente caracteriza como uma acidose metabólica ou respiratória, da mesma forma como a alcalose, e sempre que a gente tiver um pH abaixo de 6,85, ele vai causar morte celular, da mesma maneira como a alcalose, vai ser extremamente lesivo para o nosso organismo. Bom, a acidose metabólica, então, ela é caracterizada quando os rins não eliminam o excesso de íons hidrogênio e não recuperam os íons bicarbonato. A gente acaba não tendo uma reabsorção de bicarbonato lá no rim e, por consequência, os íons hidrogênios eles acabam se acumulando no organismo. Então, a gente vai ter um excesso de hidrogênio e uma baixa quantidade de bicarbonato, que vai ocasionar uma diminuição de pH. Essa é a principal característica da acidose metabólica. A gente tem uma grande quantidade de íon hidrogênio e uma baixa quantidade de íon bicarbonato. As causas, então, da acidose são conhecidas por 4 mecanismos principais. O primeiro é aumento da produção de ácido não volátil, caracterizado por doenças como cetoacidose, acúmulo de ácido lático ou intoxicação de metanol. Sempre que a gente tem um paciente que apresente cetoacidose, geralmente pacientes diabéticos, a gente vai ter uma produção maior de íons hidrogênio, que por consequência o rim não vai conseguir eliminar e ele vai acabar se acumulando no organismo, causando uma acidose metabólica. A causa, então, o segundo mecanismo que a gente identifica que pode causar acidose metabólica é a redução de excreção de ácidos pelos rins. Pode ser causado na insuficiência renal crônica, acidose tubular renal e hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo ele é caracterizado pela baixa produção de aldosterona. A aldosterona que é o hormônio que controla a secreção dos íons hidrogênio. Então, quando a gente tem baixa quantidade desse hormônio no organismo, a gente tende a ter um acúmulo de íons hidrogênio, o que vai causar acidose metabólica para o indivíduo.
O terceiro mecanismo é a perda de bases através de diarreia profusa ou problemas de absorção intestinal, utilização de fármacos de inibidores de anidrase carbônica, excesso na ingestão de ácido excesso na ingestão de aminoácidos. Todo e qualquer alimento que ele tenha características ácidas e a gente acabar ingerindo ele em enorme quantidade, a gente vai tender ao organismo ter um perfil ácido, causando acidose metabólica. E o nosso quarto mecanismo conhecido é a diluição de bicarbonato extracelular, que aí vai ser um problema na célula. Em termos de análise de gases sanguíneos, a acidose metabólica ela se caracteriza por uma redução de bicarbonato plasmático e de pH sanguíneo. E os sintomas que são apresentados pelos pacientes são batimento cardíaco acelerado, dor de cabeça, confusão mental, fraqueza, cansaço, náusea e vômito. Os sintomas, eles são muito amplos no quesito de doença, porque várias patologias elas apresentam essas mesmas características. Então o médico tem que estar muito atento às patologias agregadas desse paciente para conseguir fazer um diagnóstico e exigir uma gasometria arterial que vai auxiliar no diagnóstico da acidose metabólica. Como tratamento então da acidose, a gente vai corrigir o transtorno que vai estar causando essa acidose metabólica, é o primeiro passo para a recuperação desse organismo, e como tratamento específico, mas que ele é extremamente controverso para ser usado, é a injeção de bicarbonato por via intravenosa. Essa injeção de bicarbonato ela só deve ser usada com pH abaixo de 7,2, porque ela pode reverter para uma alcalose metabólica quando usada em uma maior quantidade. A alcalose metabólica, então, ela é caracterizada pela presença de bicarbonato em excesso, ao contrário do que acontecia na acidose. A acidose a gente tinha íons hidrogênios em excesso, agora na alcalose a gente tem íons bicarbonato em excesso. É a principal diferença entre uma e outra. Ela é produzida principalmente pela perda de hidrogênio, pelo sistema digestório, principalmente no estômago, ou pelos rins. E a elevada concentração de bicarbonato no plasma vai resultar na elevação do seu pH. E os sintomas apresentados pelo paciente são dor de cabeça, letargia e excitação neuromuscular. Essas características elas são apresentadas por pacientes que já têm uma alcalose metabólica em estado grave. No início, os sintomas, a gente não tem um sintoma característico que esse paciente vai apresentar. A gente tem causas principais que causam essa alcalose metabólica. A primeira que pode ser citada é associada à depleção de íons hidrogênio, quando a gente tem uma perda muito grande de íon hidrogênio. Ela é encontrada principalmente em pacientes que apresentam vômitos prolongados ou que sofreram aspiração gástrica. É encontrada também em pacientes que fazem tratamentos com diuréticos, alcalose metabólica pós-hipercápica e hipoparatireoidismo. São todos mecanismos que influenciam na excreção de íons hidrogênio e, por consequência, a retenção de íons bicarbonato. A causa 2, que a gente pode associar à alcalose metabólica, é associada à hiperatividade mineralocorticoide. Ela é principalmente encontrada em pacientes que apresentam diversas síndromes metabólicas, como, por exemplo, síndrome de Cushing, hiperaldoteronismo primário e síndrome de Bartter. A terceira causa é a depressão grave de potássio, que pode ser encontrada na diarreia ou na cirrose. Quando a gente tem perda grande de potássio, o potássio é um grande controlador de excreção de íons hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nessa quantidade de potássio, quando ela é excretado em grande quantidade, a gente acaba tendo um desequilíbrio também na excreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. E a quarta causa é a ingestão excessiva de álcalis, que é a administração então excessiva de bicarbonato e alguns antiácidos. Como a gente citou na acidose metabólica, quando a gente tem uma administração intravenosa muito alta de bicarbonato, a gente acaba deixando o paciente que estava com acidose metabólica com uma alcalose metabólica pela grande quantidade de bicarbonato intravenoso. Como característica laboratorial, então, da alcalose metabólica, a gente vai ter um aumento de íons bicarbonato e um aumento de pH plasmático, caracterizado acima de 7,45. O tratamento, então, para alcalose metabólica vai consistir na reposição de água e eletrólitos, sódio ou potássio, enquanto vai, da mesma maneira, se tratar a causa básica.
Tanto no tratamento da acidose quanto da alcalose, o primeiro passo para tratamento é sempre encontrar a causa base que está causando esse distúrbio e tentar tratar ele o mais rapidamente possível. Aqui no quadro, então, a gente vai ter a diferença entre acidose metabólica e alcalose metabólica, principalmente as características de pH. Quando a gente tem uma acidose metabólica, o paciente vai apresentar um pH abaixo de 7,35 e numa alcalose metabólica a gente tem um pH acima de 7,45, desculpa. E os íons bicarbonatos em um paciente que vai ter acidose metabólica vai ser menor do que 22 miliequivalente por litro, e um paciente que tiver alcalose metabólica, a concentração de bicarbonato dele vai ser maior do que 28 miliequivalente por litro. Aqui estão as referências, então, que vão auxiliar vocês a saber um pouquinho mais sobre acidose e alcalose metabólica, mas essa é uma ideia geral de como ela acontece, o tratamento que pode ser utilizado e da importância da gasometria arterial para auxílio médico na detecção de doenças de acidose e alcalose metabólica. Desejo a todos um bom estudo e um bom aprendizado com relação à acidose e alcalose metabólica, que vocês devem encontrar bastante durante a carreira de vocês que está começando.